Olá, seja bem-vindo ao programa Academia. Hoje vamos falar sobre o que o Estado faz para defender o cidadão dos mal-intencionados no espaço virtual e, ao mesmo tempo, assegurar o direito à privacidade, as garantias constitucionais. Vamos procurar as respostas na dissertação do mestre em Direito, Ronaldo Bá. Políticas públicas e defesa cibernética, os limites entre o direito à privacidade e o pugilato cibernético. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito e Políticas Públicas ao Centro Universitário de Brasília, sob a orientação do professor doutor Carlos Augusto Aires de Freitas Brito. Um universo paralelo se abriu, virtual, cibernético, como quiser chamar, e com ele as ameaças, injúrias, ataques, guerras não declaradas, mouses, teclados se tornam armas. O Estado cria e modela medidas para proteger a si mesmo e a população. Mas como lançar mão de forma segura de algumas iniciativas, políticas de monitoramento, vigilância, sem atropelar os direitos, as garantias fundamentais de cada um de nós? É agora, no Academia. E no programa de hoje recebemos os convidados Eliane Saldan Fraga, mestre em Direito Constitucional, e Sérgio Alves, mestre em Direito e Tecnologia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. Eu peço a Ronaldo para fazer já uma introdução, uma explicação em linha geral do que é o trabalho. Fique à vontade. O trabalho fala de direito cibernético, pugilato cibernético. Na verdade é um termo pouco usual, é um termo do trabalho. A gente está falando de guerra e defesa cibernética. O trabalho aborda políticas públicas de guerra cibernética, de defesa cibernética, inovação relacionada ao tema e tenta trazer para o público em geral algo que normalmente fica restrito ao pessoal que trabalha com os pugilistas cibernéticos, né? Esse tema é pouco conhecido e eu acho que esse trabalho também veio para divulgar o tema. E quem seriam, então, nesse contexto da dissertação, os tais pugilistas cibernéticos? Pelo mundo afora, normalmente são agentes de Estado, ou agentes ligados à inteligência ou às Forças Armadas, porque eles têm relação, eles procuram defender no viés de segurança nacional, defender o Estado com o viés de segurança nacional. E acabam defendendo todo cidadão, todo mundo que está no território brasileiro pela defesa, visando a segurança do país. Eles acabam defendendo não só o Estado, mas também a população. Ronaldo, eu fiquei muito curioso ao ler o seu trabalho, principalmente em relação ao que nós estamos falando. Quando a gente fala do pugilato cibernético, da guerra cibernética, né? O que tem acontecido mais frequentemente, o que o senhor conseguiu levantar no trabalho em relação a isso, no dia a dia, até às vezes o cidadão não imagina, mas que está acontecendo nesse mundo cibernético aí? Primeiro, eu acho interessante a gente fazer uma explicação sobre a guerra cibernética e esse contexto de pugilato. Eu percebi, quando eu estava fazendo a pesquisa, que as pessoas não entendiam que a guerra cibernética ela acontece em tempo de paz, crise e na guerra propriamente. Então, veio a ideia do professor Aires Brito de tirar esse termo guerra, defesa cibernética e trocar por pugilato, exatamente para dar a ideia de continuidade, e é algo que acontece o tempo inteiro. A gente viu, por exemplo, Snowden, declarações de Edward Snowden, que tem muito relação com o tema, onde supostamente havia sido feita espionagem por parte de Estados, né? E o guerreiro cibernético, o pugilista cibernético, ele tenta nos defender exatamente disso, defender o país, sua tecnologia, seus segredos, dessa invasão, desse ataque, dessa ameaça de qualquer oponente, seja ele Estado, seja ele um grupo de pessoas
físicas, um grupo de pessoas jurídicas, um grupo de adolescentes, uma única pessoa, a depender do que a pessoa está atrás, ela pode se tornar, sim, uma ameaça para o Estado. Vamos recorrer aos nossos convidados. Por favor, Eliane, faça uma pergunta sobre a dissertação do Ronaldo. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Ronaldo por oferecer à sociedade um pouco da experiência dele, um pouco da pesquisa dele, de um tema que é tão essencial, que é tão caro, que é do interesse não apenas dos governos, dos estados, mas dos cidadãos em primeiro lugar, né? E ainda essa mística, essa falta de informação, ela precisa ser combatida com informação, né? E então, acho que o trabalho vem a contribuir. E, nesse contexto, foi bem interessante o sopesamento que você faz no seu trabalho, né, de como olhar para a garantia constitucional da privacidade e, ao mesmo tempo, defender essa garantia, eventualmente até flexibilizando, né, se é que assim a gente pode dizer. Mas uma solução que você aponta é o investimento em pesquisa, em desenvolvimento, inovação, né, para fazer frente, inclusive, à supremacia tecnológica de outros países. Dá até alguns exemplos muito interessantes de experiências já vividas. E dentro do nosso marco legal que já existe, você aponta algumas soluções. A Lei 12.598, né? Eu me lembro aqui também da Lei de Inovação, que tem um novo marco legal, e recentemente regulamentado agora, em 2018. Em que medida essas políticas públicas, face dessas fórmulas legais que já existem, elas podem ser aplicadas, trazendo a academia, trazendo a indústria e conjugando a educação, né, ao cidadão, desde aquele que tem conhecimentos comezinhos, que somos a maioria, até os estrategistas de Estado, né? Quais os caminhos que você aponta? É interessante o que você falou para nós de informação. E o professor Aires Brito, que foi orientador do trabalho, ele sempre repete que a desinformação se combate com informação, e é isso mesmo, nós precisamos divulgar isso para poder fomentar o debate na sociedade, né? Se a gente não traz o tema, a sociedade acaba não debatendo e fica até uma insegurança jurídica para os pugilistas cibernéticos. Eles acabam não sabendo exatamente quais são os limites dos seus trabalhos, do seu trabalho. E aí a gente você tocou no assunto de como contribuir, né? Como a sociedade pode contribuir com isso, e você colocou o exemplo da tríplice hélice, né? Da inovação, e é por aí mesmo. Na verdade, isso não é um trabalho só do Estado. A tríplice hélice da inovação, ou a tripla hélice, ela coloca de um lado o Estado, de um lado a academia e de um lado a representação da indústria, né? Então, nós quando trazemos... A inovação é muito importante em qualquer tipo de guerra, inclusive nessa guerra cibernética, nesse pugilato cibernético. Então, a gente acredita que o Estado, fazendo os investimentos de maior risco, que as empresas não vão fazer, fomentando a pesquisa no meio acadêmico e trazendo, a partir da tecnologia desenvolvida, um produto final para a indústria, essa roda passe a girar sozinha, o sistema se realimente e a gente consiga desenvolver não só o pugilato cibernético, mas com essa tecnologia do desenvolvimento da segurança cibernética, do pugilato cibernético, a gente acaba desenvolvendo o país, gerando para a sociedade empregos de qualidade, renda, trazendo novas tecnologias para o país. Sérgio, por favor. Ronaldo, parabéns pelo trabalho. Entendo também que é um tema bastante relevante, não só em âmbito nacional, âmbito internacional. Há discussões em várias áreas, tanto pelo lado jurídico, pelo lado das relações internacionais, pelo lado da política, pelo lado dos segredos de negócios, pelo lado da competição. Acho que você faz um bom balanço sobre essas tantas esferas no seu trabalho. E o seu trabalho, eu entendo que ele tem um componente jurídico muito forte, bebe da Constituição, bebe de direitos fundamentais, e tem uma aplicação bastante prática no tocante a endereçamentos de políticas públicas. Em particular,
quais foram, desde a da confecção do seu trabalho, o que o país já fez nesse período, nesses últimos 2 anos, que merecem alguma outra nota nesse momento? Fica muito evidente durante a nossa pesquisa quando houve um investimento do país num antivírus, né? Então, a gente teve a iniciativa de começar a desenvolver um antivírus nacional e a gente pesquisou o custo que foi esse desenvolvimento. E a gente chegou à conclusão que o investimento de poucos ministérios, o valor de investimento de poucos ministérios comprando antivírus, seria o suficiente para a gente desenvolver um antivírus nacional. Então, fica muito claro na leitura do trabalho que o investimento que o Estado pode fazer em tecnologia, por exemplo, de antivírus, sai barato. Se a gente consegue implementar um antivírus nacional, a gente pode replicar esse antivírus por todo o Estado, não só federal, municipal, estadual, por um custo bastante reduzido, trazendo um ganho tecnológico para o país, trazendo a possibilidade das pessoas físicas, das pessoas jurídicas também investirem nessa tecnologia nacional. Qual a importância estratégica disso do ponto de vista do pugilato cibernético? Pelo fato de a tecnologia ser nacional, a gente sabe, a gente Brasil, a gente Estado brasileiro, nós brasileiros, sabemos exatamente o que tem por trás daquele software, que tipo de informação está sendo coletada. Os brasileiros vão ter acesso a saber como essa informação está sendo utilizada. E isso não é necessariamente verdade quando a gente pega um software de segurança estrangeiro. A gente não sabe muito bem, apesar de a gente imaginar e lógico, partir do pressuposto de que não há grandes problemas, né? Mas a gente não tem a certeza absoluta do que tem ali dentro. Muito por vezes os códigos são fechados. Isso, do ponto de vista da segurança, é um risco. Pedir licença a você, Ronaldo, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta com a Academia. Fique conosco. E o Academia está de volta, hoje com o tema Políticas Públicas de Defesa Cibernética. Os limites entre o direito à privacidade e o pugilato cibernético, com o expositor Ronaldo Bá e os convidados debatedores Eliane Saldan Fraga e Sérgio Alves. Ronaldo, de que forma o pugilato cibernético ele pode ser útil, de maneira geral, na vida das pessoas? Quando a sociedade ela tem a segurança de alguém, é quase que, comparando com a vida cotidiana, é quase como a gente ter de perto um agente público policiando uma região, né? Então, a partir do momento que os pugilistas cibernéticos eles estão presentes, próximos a nós, eles estão nos defendendo a partir de conceitos da nossa jurisdição, a partir da lei brasileira, como parâmetro, a lei brasileira, a nossa Constituição, eles estão nos protegendo. Então, na verdade, a presença deles traz um sinônimo de proteção. No entanto, assim como na vida real, uma quantidade grande de policiais implica numa maior vigilância, assim também é no mundo virtual. Então, a gente acaba tendo um problema, que é qual é o limite dessa vigilância que proporciona uma maior segurança, mas, por outro lado, invade um direito, na verdade, uma aquisição da sociedade da qual a gente não deve abrir mão, que é a privacidade. A gente tem sido, pelos estados, a população tem sido convidada, ou o trabalho usa um termo adestrada, né, a abrir mão de sua privacidade. E não sei até que ponto, até que limite, que isso vale a pena para a gente ter segurança. A gente tem que encontrar um limite, porque estamos numa época de
terrorismo e coisas estranhas, né? Então existe uma necessidade de vigilância que nos proporciona segurança. Por outro lado, temos que ver os limites, até que ponto eu devo defender a privacidade. Isso é muito importante também. Privacidade, a intimidade da pessoa, que por vezes a gente está falando, a intimidade tem um conceito mais pessoal, né? Mas às vezes eu tenho uma televisão no meu quarto, uma Smart TV no meu quarto, com uma câmera e um microfone apontados para a cama. E aí o que eu acho que é algo íntimo da minha vida pode estar deixando de ser intimidade, passando a ser privacidade, um conceito um pouco mais amplo, porque não é o desejável, não é para isso que a televisão é fabricada, mas ela não deixa de ser um ponto de possível acesso pela rede mundial de computadores. Acaba trazendo um risco que, por vezes, as pessoas não pensam, não estão acostumadas. O pugilista cibernético, ele também estaria pronto a nos defender desse tipo de ameaça, porque ele quer manter a jurisdição, manter as leis nacionais, de acordo como foram elaboradas, a despeito de ter gente de fora do país tentando burlar essas leis, ou mesmo gente aqui de dentro. É tentar manter a legalidade a despeito do problema da jurisdição alcançar ou não a gente que pratica a conduta. Bom, vamos fazer mais uma rodada de perguntas dos nossos convidados. Eu começo agora com o Sérgio. Por favor, Sérgio. Ronaldo, exatamente nesse ponto em que você passa a destacar um pouco mais o interesse público, interesse privado em relação à proteção de esfera da intimidade, da privacidade. O país, mais recentemente, aprovou, o presidente sancionou uma lei geral de proteção de dados pessoais, em que parte das discussões que se inseriam na negociação da lei envolviam quanto dessa lei alcançaria o setor privado e o quanto dessa lei alcançaria o setor público. Alguns argumentam, e durante a fase de negociação isso veio muito forte, que essa lei teria um condão muito pesado, inclusive para o próprio gerenciamento de interesses do Estado. Como que você aborda esse equilíbrio de segurança, privacidade? Talvez não seja puramente dicotômico, mas esse interesse do Estado em conhecer, que em algum nível se contrapõe ao interesse da pessoa de manter para si uma informação. Obrigado pela pergunta. Eu imagino que o interesse de conhecer não seja só do Estado, mas seja de toda a sociedade, porque a sociedade quer se proteger de ataques externos, a sociedade quer se proteger de terrorismo, a sociedade quer se proteger. Então, existe o interesse do Estado, mas se a gente olhar do lado do Estado democrático de direito, por exemplo, um viés que o professor Aires Brito coloca, do Estado humanista, o Estado que pensa no bem comum, o Estado pensa em vigiar para proteger a sociedade. Então, no entanto, a sociedade não deve abrir mão da privacidade. Mas eu não sei se esse debate pode ficar restrito à jurisdição, ao que acontece no país. Porque não adianta eu criar uma lei de privacidade, uma lei que protege ou quer proteger no território brasileiro de alguma forma, sem olhar como é fora, porque a internet não respeita fronteiras. Na verdade, não adianta eu querer colocar aqui no país privacidade 100%, segurança, para nós, no nosso contexto, não é importante. Ora, mas se a privacidade já é invadida por conta de políticas públicas de outros estados, até que ponto vale a pena eu manter uma norma bem rígida de privacidade se eu sei que, na prática, não vai acontecer na internet? Naturalmente, há pesquisadores que falam que existe uma tendência no mundo de a internet perder esse modelo que tem hoje e passar a ser um conjunto de intranets. Mas, enquanto isso ainda não é
Eu particularmente não gosto da ideia, mas enquanto isso não é realidade, a gente tem sim que olhar não só a lei pátria, mas como que funciona a política pública, a jurisdição de outros países que certamente podem estar vigiando de longe brasileiros, o Estado brasileiro, empresas brasileiras, empreendedores com tecnologias importantes guardadas em seus HDs, né, os quais os pugilistas cibernéticos pretendem defender, mas é algo muito amplo. A sociedade precisa entender da importância dessa atividade para a autoproteção, sem abrir mão da privacidade, mas considerando a realidade mundial, que a internet não é Brasil, ela não respeita a fronteira. Verdade. Por favor, Eliane. Até com base nessa última explanação e a sua última pergunta lá, respondida a respeito do código-fonte, né, dos sistemas. Me veio à mente aqui a lembrança de uma norma americana que se chama CALEA. Que ela estabelece? Que o Estado americano ele pode pedir aos seus fornecedores, aos seus fabricantes de produtos, sistemas, digamos, a inserção de mecanismos de vigilância para quando o Estado precisar, ele ter acesso. A gente também imbuídos, é uma forma de política pública, né, daquele país, não deve ser a única, não deve ser o único país a fazer isso. No entanto, para quem é cliente, para quem é comprador desses produtos, fica numa situação de vulnerabilidade tecnológica, digamos assim, muito séria, muito grave. E vários episódios aí nos mostraram, nos últimos anos, que nem sempre a finalidade que, no princípio, ela é legítima, ela é usada, né, somente para fins legítimos. Então, sem fazer uma crítica a esse ou aquele Estado, até porque o nosso estágio de dependência tecnológica em alguns setores ainda é muito grande. Mas aí eu lembrei de um trecho do seu trabalho que dá o exemplo da Coreia do Sul, que em poucas décadas, com as políticas públicas adequadas, os investimentos certos, eles partiram de um nível muito básico para um nível bem diferenciado que eles se encontram hoje, né? Então, em que medida podemos olhar esses exemplos, em que medida só a cooperação internacional vai funcionar quando a gente está falando de competição entre os Estados, né? Existe uma inteligência competitiva, cada país buscando a sua supremacia, tende a não se preocupar muito com o que a legislação do outro país vai dizer, né? Como a gente enfrentar isso sem afrontar as garantias legítimas, a expectativa legítima de privacidade do cidadão? Lee Suk-in, ele nos mostra com maestria a inovação na Coreia do Sul, né? Ele coloca da importância do aprendizado, tanto o ensino fundamental, médio, quanto meio acadêmico, ensino superior. Isso acabou influenciando a inovação. Às vezes a gente imagina que só a educação acadêmica que ajuda na pesquisa. Não, todo tipo de educação, inclusive de ensino fundamental, ensino médio, acabam por nos auxiliar a ser um país maior, a ser um país melhor, a ter uma economia mais forte. Quando a gente fala de segurança de empresa, o trabalho até cita algumas empresas onde chineses supostamente viram ameaças nas empresas e deixaram de comprar pelo governo. O governo parou de comprar, disse assim, não compro mais produto dessa empresa, exatamente pela ameaça de ter isso que a gente pode chamar de bomba lógica, que é uma pecinha que o governo pode pedir, ou que a própria empresa, o próprio particular, pode querer colocar dentro de um software para tentar, a partir dali, ter acesso a informações que, eventualmente, o consumidor pode não ter conhecimento. Não estamos falando de nada de legalidade aqui, estamos falando do fático, né? A legalidade, ninguém vai admitir fazer uma coisa dessa, mas a gente supõe, pelas notícias que a gente vê pela internet, da existência disso.
Então, partindo do princípio que essas notícias são verdadeiras, existe sim possibilidade de implementação de bomba lógica em equipamentos eletrônicos, e isso ferir a legalidade não só do país de destino do material, mas eventualmente até do país de origem. E também nisso o pugilista cibernético tem a atribuição de nos defender, de defender a sociedade. E também por isso é importante que haja um investimento contínuo, um investimento sistemático nessa atividade do pugilista cibernético que ninguém conhece, mas acaba beneficiando toda a sociedade por todo o tempo. Ronaldo, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, esse tema tão fascinante, tão interessante. Obrigado por vir compartilhar com a gente, viu? Eu agradeço também aos nossos convidados, a Eliane, o Sérgio, e muito obrigado a você que ficou conosco. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até a próxima.